Duque Pizza do Dadá. 987-710838. Esse é o WhatsApp da equipe esportiva Nota 10. Pra você participar, torcedor. Daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro Série A, hein? Com a nova estação, equipe Gol de Placa. Tem Timão do Povo e Flamengo. Flamengo e Timão do Povo. Aliás, confronto de semifinal de Copa do Brasil, hein? E o Corinthians levou a melhor daquela ocasião, tanto que demitiu o Barbieri, treinador naquela oportunidade do time do Flamengo. Mas agora, né, o campeonato é outro, os tempos são outros. Nem tão tempos assim, mas tem Corinthians e Flamengo. Daqui a pouco, Célio Campos, contou Vander Felipe, toda a equipe da Rádio Gol de Placa, da Rádio Nova Estação, equipe Gol de Placa, galera, trazendo todas as informações do Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã, os coleguinhas estarão em Indaiatuba. Marcelo Corsato vai transmitir o jogo, Cláudio Nicossi vai comentar e o Washington Melo vai reportar o Fantasma, o Primavera de Indaiatuba contra Internacional de Bebedouro. Você não pode perder. E mais tarde tem a estreia de Mário Celso, o menininho, na Rádio Futebol Interior com Wagner Ferreira, com Wendel Coral, com Luiz Fabiani. Aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, lateral para a equipe do Guarani, lateral cobrado, bola aqui para a ponta direita, bola para Rafael Longini, chegou o Anderson Salles, vai dar um bicaço nessa bola, tira, joga a bola para a lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança, lado direito, campo de defesa. Foram 9 escanteios para o time do São Bento, só um para o Guarani até aqui, 22 passados deste segundo tempo, tá 0-0 São Bento, Guarani, São Bento, vem o time do Guarani, lateral cobrado, Kevin tocou, a zaga da equipe do São Bento tirou, a bola voltou com o time do Bentão, falta. É o Diogo Oliveira de novo, porque esse cara já apanhou, hein, velho? Deus amado, hein? Eu procuro, aqui tá parecendo carne, enquanto você vai preparar ela para virar carne de sol. É falta para a equipe do São Bento, bola ali pela direita, lá falta cobrada, bola para Dudu, o Dudu saiu. Você vê, né, Wagner Ferreira, como essa equipe ela é unida, né, velho? Bola aqui pela direita, Dudu Vieira jogou a bola para fora porque o Pará tá no chão, viu, Melo? O Pará fez a falta e levou a pior, né? O jogador ali acabou tocando ali no beiço do Pará. E olha o tamanho do beiço dele. Então levou a pior, né? O lateral Bugrino. Jogo parado e não sei, Wagner Ferreira. Será que o Humberto Loser não vai mexer? Já estamos aí com mais de 25 minutos. E até agora nada, né? Tem torcedor mandando mensagem aqui dizendo que poderia colocar aí o Matheus Anjos. Também dando uma oportunidade no lugar do Longini. Tem aí o Poveda, o Marcão, o próprio Rondinelli. O Romário aí no lugar do Pará, mas pelo jeito, Humberto Louser parece satisfeito. E aí, Wagner Ferreira? Ele tem opções. À medida que foi anunciado o time do Guarani, eu até já olhei e falei, esse time só tem Armandinho. E olhei as opções de banco. E ele tem opções. Pode mexer, como o Washington disse aí, tem gente boa para entrar aí e dar uma melhorada nesse time. Porque tem jogador aí andando em campo. O nosso prezado Longini, o nosso Jefferson Ney, Bruno Xavier sozinho, ele tenta alguma coisa, tem uma bela canhota, já tentou nesse segundo tempo 2 vezes e tá jogando sozinho. Mas não adianta também tirar um desses aí e colocar um jogador sem que a bola chegue com qualidade lá. Então eu colocaria o Rondinelli nesse meio campo. Este Wagner Ferreira, comentarista exclusivo aqui da Rádio FI. Vem São Bento, bola pro campo de ataque com o Marcelo Cordeiro. Chega na marcação ali pra cima dele, o 11 do Guarani. O Matheus Oliveira ganha, vai levando. Ele saiu aqui da ponta direita, foi tentar levar a bola na ponta esquerda, mas perdeu. Aí o Diogo Oliveira ganhou, tocou a bola pra Fábio Bahia. Fábio Bahia faz o levantamento, procurava ali o Gabriel. Chega a zaga da equipe do Bugre pra tirar, né? Fabrício, cabeça na bola, tira para a completa. Põe bola aqui pro campo de ataque. Aí vem o Everton Páscoa, dá mais um bico na bola. Põe bola aqui pro campo de ataque, não teve o domínio. O camisa número 9 ali, o Vasconcelos. A bola acabou saindo para linha de fundo. Tiro de volta para o goleirão Agenor da equipe do Bugre para a cobrança. Quem está acompanhando a nossa transmissão, né? A risada no fundo é o Ferreira, né? Que foi cabecear para frente. Ele pegou mal na bola, a bola voltou, né? Fez uma curva e quase caiu lá no gol do Agenor. Olha, vou falar para você, o Ferreira totalmente fora de ritmo. Mas vamos aguardar, né? Guarani segue empatando 0-0 diante do São Bento. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. 25 agora no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, marcando você, conferindo comigo, 25 passado o segundo tempo, o Guarani ganha essa bola. Olha, o Matheus Oliveira tocou, bola no meio pra Longini pro Jefferson Ney. O Jefferson Ney chegou ali pra cima do Tony, o Tony fica pedindo a falta.
A verdade é que o árbitro não deu. A verdade verdadeira, como diria Diogo Nogueira. A bola saiu de linha de fundo, é escanteio pro Guarani, Melo. Foi jogo de corpo, né? Ombro com ombro, né? Então, não sei porque tá reclamando aí o tal do Tony. É escanteio Longini, né? Vai pra cobrança. Vamos ver se ele acerta pelo menos a cobrança de escanteio. É escanteio para a equipe do Guarani, Longini. Longini para fazer a cobrança do escanteio, 10. O 10 do Guarani. O Ferreira tá por lá, tá sendo seguro. Tá sendo seguro pelo Tony. Pra bola, levantamento na boca do gol. Caiu ali o Fabrício. O Fabrício teve um encontro ali com o Everton Páscoa. O Páscoa pegou o Fabrício. O Fabrício pegou o Páscoa. Aí ficou aquele pega-pega. Os dois caíram. Segue o jogo. Segue o jogo. Ele faz as palhaçadas dele, porque ele mesmo não aguenta. Mas é um idiota mesmo. Ô, louco, velho. Que isso. Pô, tirou o 7, graças a Deus, hein? Me ajuda aí. Isso. Ele tirou o Rony. Olha, o melhor jogador em campo ele tirou, né? Graças a Deus, muito obrigado. Sai o Rony, número 7, entrou o Cléo Silva com a 22. Cléo Silva, 22, já em campo. E no Guarani saiu, né, o Jefferson Nem para a entrada do Felipe Rodrigues. Sai Jefferson Nem com a 8, Felipe Rodrigues, 13, já em campo. Jefferson Nem tá fora, Felipe Rodrigues, 13, tá no jogo. O Rony saiu para a entrada do Cléo Silva. Véi, esse Marquinhos Santos... Não, acho que ele tá doido, hein, Wagner Ferreira, o treinador do São Bento. Melhor pro Guarani, né? Só se o jogador tá machucado, mas pelo jeito não tá, não. Foi opção mesmo. Pela vibração do Washington aqui, ele tem razão. O Rony tava cobrando cada escanteio que era um perereco ali pra defesa do Guarani, particularmente pro goleiro Agenor. E saiu o menino lá, o Rony, jogador que tava tendo destaque aí no segundo tempo, inexplicavelmente. Agora no Guarani, olha aí. E vem São Bento, bola aqui pro campo de ataque. É pro Cléo Silva. Tá na grande área, vem na marcação. Pra cima dele o Fabrício. Torcedor que tá vendo a gente aqui pelas câmeras da TV Futebol Interior. Tô mostrando aqui o cartão vermelho pro Washington Melo, né? Porque você foi agredido verbalmente. Fui. O senhor será processado. Vem Cléo Silva, toca na bola. Tocou pro Gabriel Vasconcelos, vai fazer, bateu pro gol. Agenor pegou. Agenor pegou o Gabriel Vasconcelos. Ele não é bom, ele é mais ou menos, mas se deixar, né, o Washington Melo. E aí o Agenor foi pra ela, fez a defesa. E era o Ferreira, né, que estava na marcação ali do Gabriel Vasconcelos, acabou caindo e o jogador do São Bento se aproveitou, né, virou, mas pra sorte pegou a bola não tão forte assim, facilitou a defesa do goleiro Agenor. Segue 0-0. 0-0, o Washington Melo está sendo expulso da transmissão aqui da Rádio FI. Eu vou embora. Pois agrediu, mas não recebe cachê, pode devolver aí. Agrediu verbalmente o narrador. Vem a equipe do Guarani, bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da equipe do São Bento, tira a bola, volta com o Guarani, Felipe Rodrigues perdeu, recuperação de bola para a equipe, foi o Fabrício Bigode que perdeu, recuperação pro São Bento, bola com o 8, Dudu Vieira tocou no meio pro Cléo, chega a zaga da equipe do Guarani. É o Pará que chegou por ali, cometendo falta, o árbitro para marcar a falta. Falta para a equipe do São Bento fazer a cobrança e pintou cartão ali pro Bigode, né? E o árbitro fala que foi pelo lance anterior, viu? Pro camisa número 18 do Guarani, viu, Melo? Pintou cartão aí. Pois não, e os jogadores do Guarani pendurados, né? Entre os titulares, Rafael Longini e o Bruno Xavier. No banco, e o Felipe Rodrigues, que entrou agora, também está pendurado. E no banco também o Kaique, pendurado com 2 cartões. Olha o São Bento. Lateral pro São Bento, o Tony vai colocar na grande área, sobe, o Ferreira tira, falhou o Matheus, a bola voltou, o Matheus Oliveira, a bola voltou com o Tony no meio para Dudu Vieira tem o Fábio Bahia pedindo bola, ele conseguiu fazer o passe, bola pro Fábio Bahia, e aí o Fábio Bahia entregou errado. Aí o Felipe Rodrigues ganhou. Felipe Rodrigues jogou muita bola no jogo anterior, hein? Só que jogou como lateral. Bola aqui pelo meio, tá entrando agora no time do Guarani, a bola volta pelo meio, volta para Dudu Vieira para Fez gol, inclusive, né? Contra o Vila Nova. Inclusive, bola pro Cordeiro, tentou fazer o passe no meio, era na profundidade pro Fabrício. Fabrício é muito bom zagueiro, velho.
não perde quase nenhuma ali na grande área, chegou, tirou, a bola voltou com o Fábio Bahia, volta, Dudu Vieira retrocedeu, virou um pouco mais atrás, bola para Everton Páscoa, 30 minutos passados, segundo tempo de jogo, 0 Guarani, 0 São Bento, no Walter Ribeiro, Sorocaba, bola para Páscoa voltou, tocou bola pro Bahia para Cordeiro aqui na ponta esquerda, vem o São Bento, vem o Azul de Sorocaba, volta a bola aqui pro Francis sai da ponta, vem pro meio, Longini na marcação pra cima dele, ele voltou, retrocedeu para Dudu Vieira, pode bater daí se quiser, não, voltou um pouco mais atrás, bola para Tony tem o Matheus Oliveira na marcação pra cima dele, tirou pra dançar, ganhou, foi pra linha de fundo, cruzou, Fabrício no peito, ganha mais uma para a equipe do Guarani, aí o Felipe Rodrigues ganhou pro Bugre, põe o Guarani no campo de ataque, é o Everton Páscoa contra o Bruno Xavier, Everton Páscoa caiu, Bruno Xavier não consegue pegar a bola, ele fez a proteção, aí o Anderson Salles ganhou, limpa, sai jogando para a equipe do São Bento, essa bola volta para Diogo Oliveira retrocede essa bola aqui um pouco mais atrás, ele começa a bola para Dudu Vieira, 31 passado o segundo tempo de jogo, 0-0 São Bento, Guarani São Bento, Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Vem a equipe do São Bento, bola aqui pro campo de ataque, Gabriel Vasconcelos tocou no meio, pro Fabrício, vai queimar dali, bateu pro gol, ela passou, saiu, linha de fundo, Cléo Santana se jogou na bola, o Cléo, ela saiu, linha de fundo, quase, o time azul de Sorocaba faz o primeiro, hein, Melon? Por muito pouco, né, o jogador ali do São Bento não conseguiu fazer ali o desvio, teve um repórter ali de Sorocaba, que até vibrou ali, né, pegou, lamentou. Não pode, né? O repórter ficar comemorando atrás do gol. Não pode. Eu nunca vi isso, viu? Não pode, né? Agora, será que o técnico Humberto Louser não é cornetar, está satisfeito com o futebol que o Longini vem apresentando até aqui? Não está jogando nada, mais uma vez. E o Longini permanece em campo. Pô, põe o Rondinelli, põe o Matheus Anjos. Ganha o jogo. Faça algo diferente. Porque dá pro Guarani ganhar. Já o São Bento marca um gol, aí ele vai querer mexer. Vira essa boca pra lá, Washington Melo. Luiz Fernando, boa noite. Estou aqui no Jardim Pauliceia. É o Fernando do Pauliceia. Um abraço pra você, viu, Fernandão? Benedito Rocha, parabéns a todos pela grande transmissão. Abraço. Oswaldo Cruz, São Paulo, ligado na Rádio FI. Guarani vem, Ricardinho pra Kevin. Kevin vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Longini. Vai, Longini. Eu sou mais você. Entre você e o Washington Melo, eu sou mais você. Eu acredito em você, Longini. Bola pra parar pro Longini, tem o Ricardinho pedindo bola, ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro Fabrício, fez que ia jogar a bola aqui pro Ferreira, mas saiu jogando o Fabrício, perna esquerda na bola, pro Longini, deixou passar pro Bruno Xavier, cruzamento, tem o Felipe Rodrigues na grande área, Páscoa, perna direita, joga a bola, linha de fundo, escanteio pro Guarani fazer a cobrança pela esquerda, Melo. Corte providencial ali do Everton Páscoa, o Longini acompanhava, e a torcida do Guarani que marca a presença em grande número em Sorocaba, segue apoiando o time, né? Mas o time não está ajudando. Mas o torcedor ainda tem esperança. Quem sabe agora na bola parada. Vai parar, capricha! Terceiro escanteio pro Bugre no jogo. Parar pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Era pro Felipe Rodrigues. Jogada forte do Guarani com o Felipe Rodrigues agora em campo. A bola voltou com o Cléo Silva. Ricardinho não conseguiu parar o Cléo. Também chegou por baixo, não conseguiu parar o Matheus Oliveira. O Cléo Silva, ninguém vai parar o homem. Perna direita, bateu pro gol. Pra fora do gol, mas é um tanque de guerra o tal do Cléo Silva, hein? Se empolgou também, né? Driblou todo mundo, mas na hora de tirar um 10, meteu uma balaça de fora da área, mas a bola sem direção, o Agenor só acompanhou. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. 34 minutos passados do segundo tempo, 11 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, em Sorocaba, no SIC, Walter Ribeiro, Estádio Municipal, São Bento, Sorocaba, Guarani, Campinas,
0-0, Corsato. Bola rolando também para Brasil de Pelotas e Fortaleza, Avaí e Boa Esporte, 0-0. Daqui a pouquinho, 9 da noite, tem Coritiba e Juventude. Na seguidinha de São Bento e Guarani, tem Corinthians e Flamengo, com a narração do Vander Felipe. Retransmissão da Rádio Nova Estação. Futebol Interior TV, nosso canal no YouTube. Mande a sua mensagem. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Este é o futebol da Rádio TV, futebol interior. Este sou eu. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Francis vem para a equipe do São Bento. Falta. O Kevin chegou nas costas. Por trás ali do Francis, por trás, Kevin. Não pode, é falta para a equipe do São Bento fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. E aí, Melo? Pelo amor de Deus, até que enfim. Olha, demorou 35 minutos para ele perceber que o Longini não está bem no jogo. Sai o Longini com a 10 e vai ter estreia, hein? Matheus Anjos com a camisa de número 20. Agora uma falta infantil, né? Eram 2 jogadores do Guarani contra 1 do São Bento, né? O Kevin, né? E também o Felipe Rodrigues. Eles conseguiram fazer a falta, que é perigosa. Cléo pra bola, pro levantamento na boca do Guarani. Anderson Salles, que tava por ali, chega a zaga da equipe do Guarani Tida. Joga a bola para a linha de fundo, para a linha lateral. É lateral para a equipe do São Bento fazer a cobrança aqui pela esquerda. Vem Marcelo Cordeiro para fazer a cobrança do arremesso manual. São Bento, Guarani, São Bento tá 0-0. Marcelo Cordeiro levantou, tocou pro Diogo Oliveira, a bola voltou pro Tony, perna direita na bola. Chega a zaga do Guarani. É o Matheus Anjos, trabalha pela primeira vez na bola, faz o passe esticado, espichado pro Bruno Xavier. Chegou ali o Páscoa, ganha essa bola para a equipe do São Bento. Wagner Ferreira para Prone Alimentos, feito com carinho. Eu quero ouvi-lo, 36 passados, segundo tempo de jogo. Louser mexeu, saiu Longini, entrou Matheus Anjos, já se fala, o Ricardinho perdeu na saída de bola, vem Francis, levantamento na boca do gol, a zaga tirou, voltou, sobrou pro Diogo Oliveira, vai queimar dali, bateu pro gol, ela saiu, linha de fundo, a bola sai, linha de fundo, ele marcou escanteio porque pegou ali no Ricardinho. Escanteio pro São Bento, quase o São Bento faz o primeiro, Melo. O Ricardinho reclamou uma falta, ele perdeu ali pro Francis, que cruzou a zaga, rebateu e a bola ficou ali de frente, né? Pro jogador do São Bento que bateu e me parece desviou no Ferreira. Porque senão ela entraria. É escanteio pro São Bento. Diogo Oliveira, perna direita, levantou, tocou na boca do gol pro Páscoa na trave. Voltou Marcelo Cordeiro, Anderson Salles, um atrapalhou o outro. A bola voltou pro Tony, pro Cléo Silva. Queimou dali, bateu pro gol, chegou a zaga, tirou, a bola voltou com o Diogo Oliveira. Vai pro cruzamento, pega nas costas do Matheus Anjos. Sai pra lateral. Lateral pra equipe do São Bento. Tá caído ali. Tá caído ali o goleiro do Guarani, já vai tirar a luva, aí dá tempo do comentarista falar. Para Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Wagner Ferreira, você fala do jogo 0-0 Guarani e São Bento. Com certeza o Guarani já está no lucro. Se levar esse ponto para Campinas, vai ser um resultado a ser comemorado. Porque o São Bento está em cima, criando chances, quase gol olímpico, bola no travessão. Esse Francis está botando um fogo ali do lado direito na defesa do Guarani. E olha que o Humberto Louser botou um auxiliar de lateral direito ali. Ele botou o Felipe Rodrigues. Tá certo que ele jogou improvisado na última partida. Mas ele tem o jogador Kevin jogando e colocou o Felipe Rodrigues para fazer o quê? Uma meia água ali pelo lado direito, como o Washington destacou agora. Uma falta, os 2 jogadores na marcação do Francis e a falta foi cometida. E daí quase que sai o gol, a bola na sequência, a bola na trave. Então o Humberto Louser demorou para mexer, quando mexeu mal, acerta agora, tirando o Longini com 35 minutos do segundo tempo, para colocar esse Matheus Anjos, que faz a sua estreia, não está entrosado ainda com o time, mas como é jovem, um jogador que vem muito bem credenciado, pode ser que numa bola fortuita ele consiga fazer alguma coisa. Agora, o Guarani não está merecendo nada além do que, e olha, levantar a mão pro céu, que esse empate realmente está de bom tamanho. Abraçando aqui o Leonardo Vinícius, escreveu HSG tapete verde e branco para você, Leonardo. Obrigado pela audiência. Bola para a equipe do São Bento fazer a cobrança na pela direita. Vem o Tony para fazer a cobrança do arremesso manual. Tá caído ali o Agenor. O Agenor tá caído. Agora tá levantando, colocando as luvas. Vamos lá, Corsato. Você informa o placar ao vivo. Em Recife, Sport e Internacional, 1 para cada lado. Agora 1-1. Vem Tony, cobrança do arremesso manual. Fabrício sobe, tiro dali, a bola voltou com o camisa número 11, o Francis.
E o Kevin fez falta ali pra cima do Francis. O árbitro não deu. Bola pro Guarani, pro Matheus Anjos. Vem na disputa de bola com ele. Fábio Bahia, melhor pro Matheus Anjos, tirou. A bola voltou, Fábio Bahia voltou pro Fabrício. O Fabrício vem pra bola. Quem tava na bola ali era o camisa número 11, o Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues vem. Briga com o Marcelo Cordeiro. Marcelo Cordeiro com o Felipe Rodrigues. E fechou o tempo, Melo. E agora o Felipe Rodrigues sai de perto ali da confusão. E o jogador ali do São Bento prometeu o Felipe Rodrigues. Agora chega ali o Ferreira, tentando apaziguar. Agora é uma discussão, hein? O problema ali foi com o Felipe Rodrigues e o Marcelo Cordeiro, né? Eles ficaram ali nariz com nariz, né? Quase foram aí a vias de fato. E todos os jogadores do banco de reserva, os bancos ficam bem próximos lá no SIC, né? Todos os jogadores do banco de reserva, todos levantaram. Como tem cara que é profeta do caos, né? Agora tá chamando os dois ali, os dois brigões se cumprimentaram e cartão amarelo, né? E o Felipe Rodrigues estava pendurado, né? Já portanto, vai desfalcar o Guarani no jogo de sábado contra o Avaí. E agora um jogador ali do São Bento ali no banco também foi amarelado. Tá dando amarelo para mais um jogador do São Bento também. Daqui a pouco a gente pega essa informação. No banco, né? Eles são com colete ali, não dá para visualizar, mas também não vai fazer diferença nenhuma. E o árbitro continua conversando ali, né? Tá pedindo para tirar o colete. Para visualizar o número. Tá pedindo para visualizar o número. Vamos lá, vamos ver quem é lá. Tá vendo, Melo? O quarto árbitro tá tentando levantar e o cara não quer deixar não, hein? Tá frio em Sorocaba, hein? O cara tá dando risada lá, o jogador da equipe do São Bento. Saiu no banco lá também para tentar fazer alguma coisa, né? Para tentar... aquele negócio, é o profeta do caos, né? Aliás, como tem gente que gosta, né? Luizão, no banco de reservas, foi quem tomou o cartão amarelo. É zagueiro esse Luizão aí. Pode marcar aí, viu, mano? Luizão, zagueiro. Se bem que você falou que não vai fazer diferença, né? Então tá bem. Absolutamente. Tá certo. O Bandeira invadiu o campo ali. O Bandeira também tá louco, hein? Mas o Marcelo Cordeiro tá querendo apitar. O Marcelo Cordeiro e o tal do Felipe Rodrigues, eles não vai terminar bem essa conversa não, viu? Essa resenha não, hein? Daqui a pouco os caras vão fazer que nem o pessoal lá do boteco perto de casa. Um catou o alicate e tava dando na cabeça do outro. Mas de novo essa história? Porque eu achei estranho, o cara com o alicate na mão. De Deus. O cara ia dar uma alicatada na cabeça do peão. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque. Matheus Anjos ganhou do Anderson Salles, perna direita, quem monta ele bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol agora, Melo. Você pode dissertar aí, dizer que o Matheus Anjos, em 7 minutos no jogo, fez mais do que o Longini. Pode falar, Melo. Ele acabou fazendo ali o corte, né? Chutou de pé direito, mas não pegou legal na bola não. Ela passou à esquerda. O Matheus Anjos a fisionomia dele lembra o Kaká, né? Jogador de São Paulo, parece um pouco. Mas vamos ver. Você gostou dele, meu? Tô fora. Felipe Rodrigues pela direita, tomou cartão amarelo, tá fora do próximo jogo do Bugre, virou pra Matheus Anjos, cruzamento pro Ricardinho, tá sozinho, ele ajeitou, a zaga tirou, a bola voltou pro Pará, perna esquerda, uma bomba pro gol, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Rodrigo Viana fazer a cobrança. Rádio, TV, futebol no interior. Aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Wagner Ferreira com quase 44 segundo tempo. Eu quero ouvi-lo, São Bento, Guarani, 0-0, Wagner. Olha, o resultado eu não diria que é justo, porque o Guarani está conseguindo segurar esta pressão do São Bento. Agora, a alteração feita pelo Humberto Louso deixou muito claro que ele não quer perder o jogo. Longe de tentar ganhar. A alteração que ele fez, colocando o Felipe Rodrigues no time no lugar do Jefferson Ney, ficou claro para mim que ele queria reforçar aquele setor, porque o jogador Francis estava levando muito perigo ali pelo lado esquerdo. Já que o Rony estava levando perigo e foi substituído, o Francis que passou a fazer esse trabalho. E por isso o Lodge tratou de reforçar. E o Felipe Rodrigues, olha aí. E vem Guarani, Ricardinho ganhou uma bola boa pro Guarani, tocou pro Bruno Xavier, é falta! E tem que ser expulso, hein? Everton Páscoa foi fora da grande área. Que linda jogada do Ricardinho. O Ricardinho é diferente para essa divisão. Ele ganhou a bola pro Guarani
e achou o camisa de número 9 do Bugre, o Bruno Xavier, na ponta. Tocou ali para o jogador do Bugre, que foi seguro pelo Everton Páscoa. É falta para a equipe do Guarani. Falta que leva muito perigo. Era o Matheus Oliveira que estava na jogada e o Everton Páscoa foi embora, hein, Melo? Era o último jogador, né? Era o último recurso, né, do Everton Páscoa. Se ele não segura, né, o Matheus Oliveira, ele entraria com bola e tudo, né? Ficaria frente a frente com o goleiro. Foi derrubado, o Everton Páscoa expulso. E a falta ali é próxima, né? A risca ali da grande área, da meia-lua da grande área, e vai entrar o número 15, né? É o que tomou cartão. É que tomou cartão, tá né? Vendo? Tá vendo? Você disse que não tinha importância, né? É, e vai entrar agora, né? O Luizão. Pois é. Luizão, camisa 15. Vamos ver quem é que vai sair para a entrada do Luizão. Provavelmente deve tirar um atacante. É o Gabriel, né? É o Gabriel Vasconcelos, número 9, saindo. Entrando o Luizão 15, né? Luizão 15 já em campo. E agora o Guarani na bola parada, né? No finalzinho, falta frontal. Quem sabe o Bugre possa marcar aí o seu primeiro gol. E detalhe, né? O problema, o Fabrício é mais pancada, né? Agora tem ali o Matheus Oliveira, tem o Pará também perto da bola, mas o Fabrício já tomou passagem, já pediu passagem. E um detalhe, até agora o Humberto Lousa só fez 2 alterações, né? Ele não fez a terceira ainda. E pintou um cartão amarelo ali, ó, pro número 4, né? Que ficou reclamando. Não, Melo, ele fez as 3. Porque no primeiro tempo tinha saído o William. O Fabrício Bigode, é verdade. Cartão amarelo pro Anderson Salles, zagueiro do São Bento. Cartão amarelo também pro Anderson Salles. Tem gol. Jogador da equipe do São Bento. A rede balança, placar ao vivo, futebol interior informa, Corsato. Campeonato Brasileiro Série A, o segundo do Sport. Sport 2, Inter 1. É falta para a equipe do Guarani. Falta pro Bugre. Tá na bola ali o Jefferson Nem. Próximo da bola também o Fabrício. Pará que vai pra bola, bateu na barreira. E aí o camisa número 11, o Francis, ganha, coloca a bola aqui pro campo de ataque, vem na disputa de bola com ele por baixo. Chegou o Fabrício. Foi na bola o Fabrício. O banco também do São Bento agora também tá querendo levar mais um, né? Foi na bola o Fabrício. E até agora não foi levantada ainda a placa, né, com os acréscimos. Já estamos com 47, aqui o goleiro Agenor ficou caído, né, um bom tempo, então o árbitro deve ter parado o cronômetro, né, para que o goleiro do Guarani pudesse ser atendido. Teve confusão, teve briga, vamos até acho que uns 52, com certeza. 52 seria 7, né? Vai expulsar. E vem a equipe do Guarani, do São Bento, bola aqui pro campo de ataque, foi falta, o árbitro para marcar a falta e expulsa. Felipe Rodrigues pegou o Francis. Já tinha cartão, né, Melo? Mas o jogador tem que ser inteligente também, né? Ele acabou com o braço, né, atingindo ali o Francis, né, que valorizou pra caramba, mas aconteceu a falta e o árbitro acertou. Felipe Rodrigues expulso, agora os dois times vão terminar com um jogador a menos, já que o Everton Páscoa também já havia sido expulso, agora o Felipe Rodrigues, né, entrou no segundo tempo, levou um amarelo e agora levou um vermelho, agora chuta ali o copo d'água, aí não adianta, fez besteira o seu Felipe Diadema. E é falta para a equipe do São Bento fazer a cobrança. Anderson Salles para fazer a cobrança da falta para a equipe do São Bento. 48 passado o segundo tempo de jogo. Será que o árbitro parou o cronômetro? Ele não pode fazer isso, né? Bola ali pelo meio para o Marcelo Cordeiro. Anderson Salles foi para a bola, levantou, tocou na boca do gol, Luizão de cabeça! Gol! É do São Bento, é do Luizão! Na marca de 48 passados do segundo tempo, cobrança de falta aqui pela direita, de zagueiro para zagueiro. Anderson Salles tocou na bola, testa na bola do Luizão, sem marcação também, hein? Quase dentro da pequena área, só cutucou pro fundo da rede. Luizão 15, a camisa dele está dele, ninguém tira, tá lá no placar do Zica em Sorocaba. Luizão foi pra rede, pega a bola, guarda, põe na mala. O São Bento abre o placar no Zica em Sorocaba. Luizão 15, 1 pro São Bento, 0 pro Bugre. Goleirão Agedon, essa você só pega porque ela foi parada no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo.
o gol do Luizão. Printa essa tela aí, Washington Melo. Uma ducha de água fria no finalzinho do jogo, parece que a gente já estava prevendo. O próprio Wagner Ferreira disse por diversas vezes que o empate hoje já era para ser comemorado, né? Olha o Guarani aí de novo. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Oliveira na marcação, pra cima dele o Fábio Bahia, falta. Árbitro para marcar a falta, segue lá, Melo. E o Matheus Anjos tá pedindo a bola ali do Matheus Oliveira, que pegou dizendo que ele que vai bater, mas tem que deixar o Fabrício, né? O Fabrício bater e na bobeira, né? O Ferreira ficou olhando, o seu Fabrício também não saiu do chão e apareceu ali, né? O seu Luizão, né? Que só entrou no jogo porque o Everton Páscoa foi expulso. Saiu do banco para fazer aí o gol da equipe do São Bento. Uma falha geral, uma pane, né? Deu pane no sistema ali, né? Do sistema defensivo do Guarani. Ferreira olhando. Todo mundo olhando. Ferreira, Fabrício. E não deu, né? Pro goleiro Agenor, porque foi uma cabeçada que parecia um chute. E agora a falta pro Guarani é perigo. Vamos ver, quem sabe Guarani ainda no finalzinho possa empatar o jogo. É o Bigode que tá próximo da bola. Fabrício para bater forte com a perna esquerda. 1, 2, 3, 4 homens do São Bento na barreira. Matheus Oliveira também próximo da bola. É o Bigode. Pra bola, vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora ela saiu. Pro gol, pra fora ela saiu. E até agora, pelo menos a TV aqui não mostra tempo de acréscimo. Já chegamos a 51. O Wagner Ferreira, finalzinho do jogo. Guarani mais uma vez dá bobeira, tá perdendo 1-0. Não há novidade nenhuma surpresa, né? A gente comentava aqui durante todo o jogo. São Bento sempre melhor. E o gol que o Guarani acabou proporcionando, né, para o São Bento foi um pacotaço completo, né? Vejam bem, o Felipe Rodrigues fez a falta, foi expulso na cobrança da falta, gol do São Bento, pacote completo. Apita o árbitro, fim de jogo em Sorocaba. Deu São Bento, 1 pro São Bento, 0 para a equipe do Guarani. Jogadores do Guarani vão todos, mas todos, para cima do árbitro da partida. O Rodrigo Carvalhães de Miranda. A bola parou em Sorocaba. Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora. Balançando a Rede. Você por dentro de tudo. Balançando a Rede. Esporte. Balançando a Rede. Marcelo Corsato. 8 da noite, mais 55 minutos. Série B do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. O Guarani toma o castigo no final. Luizão entra e chulap nela, manda a bola pro fundo da rede. O Guarani perde, o São Bento vence. O Guarani não consegue chegar no G4 da competição. Está no ar balançando a rede para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, A Eletrolar, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Começo o nosso balançando a rede com você, Melo. Muito bem, portanto final de jogo, né? Lamentável, né? Guarani levando um gol aí. Mais um, né, nos acréscimos, né? Porque o Guarani adora de levar gols nos acréscimos, né? Se fizermos aí uma contabilidade, né? Fazer uma conta simples dos gols que o Guarani e dos pontos, né, que foram perdidos, né? Sempre o Guarani levando gols nos acréscimos. E hoje não foi diferente, né? Numa falha geral aí da defesa, né? Ferreira deu um rodopio ali, ficou olhando a bola. Parecia que ele estava vendo balão, né? Sabe quando você fica olhando pro céu? Ele ficou olhando para o céu, girou de um lado, girou do outro, e o zagueirão lá, né, da equipe, né, do São Bento, né, o Luizão apareceu livre, cabeceou de frente para o gol, sem nenhuma marcação. Não foi uma cabeçada, né? Parecia um chute, né? A bola com muita força não deu para o Agenor. E o Guarani perde, né? A torcida fez a sua parte, mais de 1000 torcedores brigando aí pelo acesso. Agora meu celular não para, né? Torcedor revoltado, né, com a atuação do time. Técnico Humberto Lousa também tem, né, culpa no cartório, demorou muito para mexer, insistiu, né, com o Rafael Longini até os 35 do segundo tempo. Tinha mais gente no banco, tinha o Rondinelli, colocou o Matheus Anjos, enfim, né, colocou o Felipe Rodrigues, que só fez caca, levou cartão amarelo, fez a falta, levou vermelho, e a falta que ele cometeu originou o gol da equipe do São Bento. Então, é uma noite para se esquecer. Muito mal o Guarani. E agora, né, os adversários, é claro, vão ganhar.
e o Guarani vai ficar mais longe aí do G4. Portanto, Guarani 0, São Bento 1, né? Placar aí, final. Guarani tentará sua reabilitação sábado que vem, né? Dia 13, contra a equipe do Avaí, às 4h30 da tarde no Brinco. Corsato. Muito bem, pois não. Público, renda no Estádio SIC em Sorocaba, 3.690 o público, para uma arrecadação de 61.785. Muito bem. Para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, a Eletrolar, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Estamos apresentando o Balançando a Rede pós-jogo da equipe Nota 10. Já começa no Itaquerão, Corinthians e Flamengo. Daqui a pouco a gente já vai para o jogo lá com a equipe Gol de Placa, narração do Vander Felipe. G4 da Série B, Fortaleza 54, Goiás 50, CSA 50, Avaí 46, está jogando nesse momento, está empatando com o Boa. O Guarani é o quinto com 45, pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense, né? Que se vencer passa o Guarani. Mas se der empate, o Atlético Goianiense vai a 45, o Vila também a 45, mas nenhum dos dois passa o Guarani se der empate nesse jogo entre Atlético e Vila Nova. Mas é aquela história, né? O Guarani agora tem um jogo contra o Avaí, um jogo de 6 pontos. E o São Bento vai para a 13ª colocação, 39 pontos ganhos com esta vitória. Bom, o Wagner Ferreira, antes até do nota 10 do jogo e o nota 0, para a gente fechar a nossa jornada esportiva, o Balançando a Rede, porque vem aí Corinthians e Flamengo, o clássico das multidões. Quero que você comente essa derrota do Guarani, a vitória do time de Sorocaba. O Washington Melo lembrou que o Guarani mais uma vez toma um gol que acaba provocando a sua derrota, além do tempo regulamentar. Mas isso é apenas um detalhe. O gol do São Bento ele deveria ter saído há muito tempo, com bolas cruzadas de escanteio pelo Rony. Esse Francis fez um salseiro danado do lado direito da defesa do Guarani. Olha que o Lúcio até estava vendo isso. Ele pôs o Felipe Rodrigues para reforçar aquele canto, ser um auxiliar do Kevin. E por ironia do destino, 48, 49, o Felipe Rodrigues faz a falta merecida, já tinha cartão amarelo porque havia se envolvido numa confusão, foi expulso, falta cobrada e gol do São Bento. Quer dizer, pacote completo, e o São Bento, queira ou não, mereceu a vitória. Não há o que contestar. Jogadores do Guarani foram para cima da arbitragem do final do jogo para reclamar de quê? Deu um tempo suficiente, aquela confusão que aconteceu ali, desentendimento dos jogadores, mas reclamar do quê? O árbitro acabou dando aí 5, 6 minutos, eu acho que se não me engano, 6 minutos, e então o Guarani não tem nada que reclamar. A arbitragem não teve interferência, expulsou corretamente o Felipe Rodrigues, expulsou corretamente o Everton Páscoa quando fez aquela falta que o Guarani não aproveitou, diga-se de passagem. Então, quem tem que rever esses conceitos todos é o seu Humberto Louser. Ele escalou mal o time para começar o jogo, não mexeu no time quando deveria mexer, quando mexeu errado, demorou para tirar o Longini para colocar o Matheus dos Anjos, que, abrindo um parênteses aqui, um jogador que demonstrou qualidades pelo pouco que jogou, pelo pouco que pegou na bola, mas realmente já merece ser melhor olhado e uma chance de titular nesse time do Guarani. Então eu acho que com esse tropeço, o Guarani vai se complicando com relação às suas chances de acesso à Série A. Porque me parece que 2 vagas já estão garantidas, né, com Fortaleza e Goiás, e os times que estão chegando estão subindo e passando o Guarani. Então o torcedor, lamentavelmente, que apoiou essa renda anunciada agora aí pelo Marcelo, pelo Carlos, eu acho que foi 50-50, metade Guarani, metade São Bento, pela invasão dos torcedores do Guarani ao estádio Walter Ribeiro. Então, o Guarani não pode reclamar do seu torcedor, está apoiando, está prestigiando, e quando vai a campo, com esse esforço todo de deslocar numa sexta-feira, véspera de um feriado, de um fim de semana aí com eleição, deslocado de Campinas até Sorocaba para ver esse papelão que o Guarani fez. Eu não vou dizer nem que desperdiçou uma chance de conquistar, porque o São Bento jogou bola. O São Bento jogou do começo ao fim em cima do Guarani, acreditando que poderia conseguir a vitória, e conseguiu. Méritos para o São Bento. Esse time do Guarani precisa melhorar muito, senão vai tomar tinta do Avaí dentro de casa no próximo jogo. Esse Wagner Ferreira, preocupado então com a situação do Guarani nesse momento. Eu acho que Goiás, CSA e Fortaleza já subiram, né? É claro, no final do campeonato estarão os 3 lá entre os 4. Eu acredito em uma vaga, essa é a vaga que o Guarani vai disputar, com os times de Goiás, o Atlético e o Vila, e também
com o time do Avaí. Eu acho que esses 4 times disputam essa última vaga, a 4ª vaga. Começou lá no Itaquerão. A torcida do Corinthians é um caso sério, né, rapaz? O time do Corinthians está fazendo um campeonato brasileiro de chorar e o estádio está quase lotado. O ingresso não é barato, não. E o estádio está quase lotado. A torcida do Corinthians é algo para ser estudado realmente. Bom, 9 da noite, mais 2 minutos. Vamos fazer o seguinte, produção. Atenção, produção, atenção, rede. Em 15 segundos, o craque nota 10 do jogo. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Muito bem. Apresentando Balançando a Rede. Marcelo Corsato. Amanhã estarei em Dayatuba City para a Primavera Internacional de Bebedouro. 3 da tarde a bola rola com Claudinei Corsi e também com Washington Mello. Wagner Ferreira, vamos votar no top do jogo. Craque nota 10. Quem foi? Bom, aqui é por exclusão, né? Não por mérito. Bruno Xavier. Jogou sozinho, isolado, pelo individualismo, pela tentativa que fez durante todo o jogo. Tentou chutar, tentou arrematar, chamou o jogo para si, mas sem sucesso, por exclusão, Bruno Xavier. Bruno Xavier tem um voto. Carlos Corsato tá com o negócio na mão, o microfone. Seu voto. Você tá engraçadinho hoje, né, velho? Mas você não tá com o microfone na mão? Então, estou com o microfone na mão, correto? Não é um negócio? O Wagner falou por exclusão aqui, mas eu venho elogiando esse jogador há muito tempo, né? O Ricardinho joga muita bola. O Guarani teve uma chance, vamos lembrar que o jogo começou a mudar, né? A ter outro desenho tático e a ter um final diferente, porque até 40, 42, até o Wagner, tenho certeza vai concordar comigo, o jogo tava com uma cara de 0-0, né? Ninguém ia fazer nada, né? Aí o Ricardinho rouba uma bola no campo de defesa. Ele dá um carrinho, mas ele dá um carrinho com total qualidade de um volante que sabe jogar. Ele já dá o carrinho e já sai com ela dominada. Aí ele tinha o Matheus Anjos para tocar e tinha o Matheus Oliveira para tocar a bola. O Matheus Anjos, no meio do caminho, acabou tropeçando no jogador do São Bento e ficou para o meio do caminho. Só sobrou o Matheus Oliveira. Ele achou o Matheus Oliveira entre o Anderson Salles e o Everton Páscoa. E o Matheus Oliveira é rápido, né? Conseguiu ganhar à frente do Everton Páscoa. Aí o jogo mudou. Aí veio a diferença do jogo, né? Aí o Everton Páscoa foi expulso, né? Foi expulso, aconteceu aquela coisa toda. O Luizão, que tinha cartão amarelo, que o Washington Mello falou que o cartão amarelo do Luizão não ia servir para nada, né? Aí o Luizão entra no jogo, né, no lugar do Everton Páscoa, no lugar do Gabriel Vasconcelos, que saiu porque o Everton Páscoa foi expulso, né? E faz o gol para a equipe do São Bento. Mas, para mim, o Ricardinho é um jogador acima dessa divisão. Muito bom jogador, marca como ninguém, tem bom passe, arma o time do Guarani. Para mim, Ricardinho, nota 10 do jogo. Ricardinho, portanto, um voto. Você, Melo, nota 10. Também, né? Um jogador diferenciado, ganhou aí a torcida, né? Não tem medo, vai pra jogada, tem raça. Não tem medo de cara feia do adversário. Para mim, o Ricardinho também é o craque nota 10. 2 votos, portanto, o Ricardinho eleito craque nota 10 do jogo. Estamos apresentando Balançando a Rede. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Futebol é com a equipe nota 10. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Rádio Futebol Interior. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Estamos apresentando Balançando a Rede. Marcelo Corsato. De volta, aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, 9 da noite, mais 6 minutos, e tem gol na Série B, é gol do Avaí, hein? Pra cima do Boa Esporte, agora o Avaí vai a 48 pontos, abre 3 do Guarani, e mesmo o Guarani vencendo o Avaí, se o Avaí vencer hoje, o Guarani vai chegar aos 48, mas pra passar o Avaí, ele precisaria vencer de goleada, por pelo menos 7-0, né?
para ficar na frente do Avaí e ter a possibilidade de entrar no G4. É claro que ainda está começando o jogo contra a equipe do Boa Esporte. O jogo começou às 8h30, terminando o primeiro tempo, para ser mais exato. Bola rolando também na Arena do Corinthians, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Flamengo 0-0. Agora vamos pro nota 0. Aquele cara que não foi bem, aquele cara que mandou mal no jogo, Wagner Ferreira, eu quero o seu voto pro nota 0. Ele mostrou porque é reserva nesse time do Guarani, né? Ferreira só jogou porque o titular, né, o Felipe Maia, estava suspenso. Então, Ferreira, pra mim, põe na conta dele essa daí. Ferreira, os coleguinhas estão sempre atentos, né? O Carlos pegou o microfone, então vai lá, Carlos, nota 0. O Ferreira realmente... Eu creio que o Loser tá lá no dia a dia do time, né? No dia a dia dos treinamentos, né? O treinador não vai chegar, né? Tem um cara suspenso, ele não vai chegar e vai falar assim, vou colocar o pior para jogar, ele não é louco, né? Ele não é maluco, né? Vou colocar o pior para jogar. Mas o Melo falou, né? Ele tinha de opção o Edson Silva e o Alemão. O Alemão, a ficha corrida dele não tá tão ruim assim, né? Pra mim, o Edson Silva e o Alemão, os dois são melhores do que o Ferreira. Desculpe quem pensa diferente. O Ferreira, pra mim, é pior do que os dois, né? Mas a torcida do Guarani morre de amores pelo Ferreira. Só que tem o seguinte, o Loser, ele, pra ganhar o grupo, e isso ele tem razão, né? Ele disse numa entrevista anterior aí que o Edson Silva brigava com o Fabrício. Então, quer dizer, ele joga no outro lado do campo. Então o Edson Silva não teria chance nesse jogo, né? Já o Alemão, sim. O Alemão briga lá pela ponta direita, lá pela lateral direita, lá pela zaga central. Quinta opção da zaga, então. Pois, sim, o Alemão, ele é a terceira opção de zagueiro central no time do Guarani, né? Mas eu não acho que o cara vai chegar e vai falar, eu vou colocar o pior que eu tenho aqui para jogar. Mas concordo com o Wagner Ferreira. Para mim, o Ferreira hoje não foi bem. O nota 0 do jogo. E olha que o Wagner não foi corporativista, né? Porque é da família, né? Sem dúvida. Tá vendo? 2 votos. Vai, Melo. Ferreira, né? Até que no segundo tempo ele deu uma melhorada. Acabou tirando algumas bolas ali, mas... Mas você deveria votar no Longini. Também. Os dois. Mas eu voto quem eu quiser. Tem mais gente, hein? Você tá querendo dirigir o meu voto? Não, jamais. Aliás, não posso votar? Não, você pode, fica à vontade. Mas o voto é livre. É que com 5 minutos do primeiro tempo você já estava criticando o Longini. Então. Mas não dá, né? O Ferreira no gol, ele ficou olhando pra cima, né? E não marcou ninguém. Péssimo. Ferreira, nota 0. 3 votos, eleito o nota 0 do jogo. Carlos. Já na sequência, os destaques finais. O repórter já está saindo aqui da nossa cabine, o comentarista também quer comer aquela pizza. Mas vamos lá, Carlos, em 15 segundos, os destaques finais. A sua rádio, Rádio FI. Fica pra você! Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Futebol é com a equipe Nota 10. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura, em Campinas, com o telefone 3234-5220. A Eletrolar. Estamos apresentando Balançando a Rede. Marcelo Corsato. Tamo de volta, microfone da Rádio Futebol Interior, 9 da noite, mais 11 minutos, 10 minutos e 45 segundos na Arena do Corinthians. Corinthians e Flamengo 0-0, já o Wander Felipe vai narrar o jogo. Ô Wagner Ferreira, amanhã você volta no jogo da Ponte contra o CRB, com a estreia do nosso menininho, o Mário Celso aqui na Rádio FI, mas o seu destaque final de 0 Guarani, 1 São Bento. Lamentavelmente, tenho que dizer pro torcedor do Guarani que o acesso vai ficar pro ano que vem. A derrota de hoje, não só pelo placar, né? Nossa, mas que desânimo, Wagner, tem bastante jogo ainda. Não, pelo futebol apresentado. Eu confesso, viu, Wagner, me desculpe, me perdoe, Marcelo, eu confesso, eu não vou mais interpelar quando vocês da imprensa campineira começarem com esse pessimismo. Mas você já deveria fazer isso há muito tempo. Mas você agora, fez isso agora com o nosso... Não, mas eu não discordei, eu só falei, com o nosso pessimismo. Grande Wagner Ferreira. Você fez isso com ele. Então eu não vou fazer mais. Eu fiquei ouvindo aqui, aí eu falei, cara, eu vou abrir o microfone. Não vou abrir. Não, você tá atrapalhando. Não, mas é porque como você... Não, tudo bem, mas o Wagner entende. Você tá tumultuando, cara. Como você já interpelou,
Então eu não vou interpelar dessa vez. Eu tenho que dar aqui a minha opinião, senão eu nem viria pra cá, correto? Tá certo, vai. Então, eu posso até estar errado, mas a minha opinião é que o Guarani não sobe mais. Infelizmente, pro torcedor do Guarani, que tem apoiado durante todo o campeonato, mas estou analisando o futebol que está apresentando o Guarani. Até hoje estávamos comentando com relação ao Humberto Loser. Trouxe o Guarani até agora, está aí beirando a entrar no G4 e apresenta um futebol desse que apresentou hoje contra o São Bento. Então, para mim, pelo futebol que está apresentando, vem ganhando aí de 1-0, ganhou 2 partidas em casa contra a Juventude, contra o... quem mais que ele ganhou? Ganhou do CSA, empatou com o CRB, ganhou do Vila Nova, empatou com o Vila Nova. Então, tá ali realmente não está apresentando um futebol que esteja merecendo o acesso, lamentavelmente, para o torcedor do Guarani. Se eu tiver errado, que eles podem se manifestar através das redes sociais aí e dizer que realmente eu estou errado, que o Guarani tem futebol para merecer o acesso. Hoje não mereceu outro resultado, senão a derrota, e os motivos são vários, né? Escalação errada do Humberto Loser, demorou para fazer alterações, no intervalo voltou com o mesmo time que não havia ido bem no primeiro tempo, e com as alterações que fez não resolveu absolutamente nada, pelo contrário, piorou. Felipe Rodrigues entrou para fazer o quê nesse time do Guarani? Não era o homem para entrar. Então, são vários os motivos, e o Guarani não mereceu outro resultado, senão a derrota hoje em Sorocaba. Grande abraço a todos que participaram da Jornada Esportiva, e eu prometo voltar amanhã com Ponte Preta e CRB na estreia do Fofão lá, o nosso Gilson Kleiner. Nosso Gilson Kleiner. Grande abraço e até amanhã. E vai ter a estreia do Mário Celso, né? Aqui, na Rádio Futebol Estreia Interior. lá e estreia aqui. O Fofão reestreia na Ponte, a terceira ou a quarta passagem do Fofão? Terceira. Você sabe, você vê a diferença, né? A classe, né? O Wagner Ferreira cutucou a gente aqui, mas com toda a classe do mundo. Se fosse o Melo, se fosse o Washington Melo, Wagner Ferreira, nossa, seria um palavrão, velho, que não teria. Tchau, Melo. O destaque final do Melo, tchau. Muito obrigado, viu? Tá com a boca muito obrigado, cheia, Carlos. O meu sonho é um dia fazer um programa, e o Wagner Ferreira me mostra um cara assim, sabe? Fazer um programa, mas não de futebol, não só de futebol. Eu gostaria de fazer um programa que falasse de tudo, inclusive de política, que eu gosto demais de falar a respeito de política. Mas com um cara que tenha opinião forte e diferente, que saiba contrapor, né? E que saiba contrapor. O Wagner Ferreira, um dia, se eu chegar lá, irei convidá-lo. Não sei se ele gosta de falar de política, né? Mas... Não, ele diz... Não, eu não vou falar nada, não. Deixa quieto. Carlos, o Washington Melo tá com a boca cheia, então já deu o destaque final dele. Amanhã ele vai para Indaiatuba.